Bom dia, galera. Vamos de análise do mercado de criptomoedas. Bitcoin, Ethereum, falar um pouquinho sobre altcoins, não vou mostrar muito sobre elas, mas vou falar bastante sobre o Bitcoin e o Ethereum. Dominância do Bitcoin caindo hoje, mas antes de eu começar a mostrar os gráficos para vocês, notícias, já se inscreve nesse canal que eu tô postando essa análise todo dia. Tem muita gente aprendendo de forma totalmente gratuita e também é muito bom aí para você começar o dia bem inteirado do mercado de criptomoedas. O mercado de criptomoedas está esboçando um respiro, pessoal, é isso mesmo. Muitas moedas nessa madrugada começaram um movimento forte de alta e tem um motivo, já mostro para vocês no gráfico. O destaque principal da noite, da madrugada, foi para as moedas de inteligência artificial. Claro que a maioria delas foram as que mais caíram também nos últimos dias, né? Com toda aquela notícia da DeepSeek, lá os Estados Unidos também, todo o setor de tecnologia, de inteligência artificial, teve uma queda muito forte. Então era meio óbvio que quando tivesse uma recuperação, essas moedas elas teriam uma recuperação um pouco maior. Porque essas moedas elas caem muito na notícia, as pessoas esquecem de analisar realmente os fatos, qual o potencial de uma inteligência artificial como aquela da China pode impactar no mercado. Elas simplesmente vendem no pânico, vendo uma notícia rasa muitas vezes. Mas vamos começar a análise aqui do Bitcoin, do Ethereum, e daí a gente dá uma corrida de olho ali em algumas notícias que pode trazer alguma novidade aí para você. O Bitcoin, ele pode estar desencadeando essa alta aí do mercado porque ele estava operando nos últimos dias essa cunha. Toda essa figura vermelha aqui que eu tracei é uma cunha descendente. Cunhas descendentes tendem a romper para cima. Então o Bitcoin nessa madrugada e no dia de ontem também começou a esboçar um rompimento. Não está forte, não está com aquele volume, aquele candle cheio que a gente olha e fala, poxa, isso foi um rompimento. Mas algumas altcoins já começaram a mostrar que pode sim estar vindo coisa boa aí nos próximos dias. Então vamos acompanhar o que pode acontecer com o Bitcoin. Lembrando que tem muita gente tentando cravar um pico duplo no Bitcoin. Eu acredito que esse pico duplo não vai se confirmar. Muita gente está falando, o Bitcoin vai lá para a região de 78, 82 mil dólares. Eles estão falando desde aqui, gente, desde dezembro sobre isso, desde dezembro. Então, enquanto eles falam que vai, eles estão vendendo, estão, shortando ou não estão acumulando, o Bitcoin já bateu aqui em 91, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes e bateu acima de valores de 100 mil dólares. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nossa senhora, várias vezes. Então as pessoas estão deixando de acumular e ganhar dinheiro nessa acumulação. Simplesmente porque elas estão apostando que o Bitcoin ele vai voltar para essa região de 70 e poucos, 80 mil dólares. Eu vi gente falando em 37 mil dólares, pessoal. Não faz sentido nenhum, ainda mais que tem muitas instituições comprando em toda essa região aqui. Teve um dia da semana passada, inclusive, que a taxa de hash para mineração de Bitcoin chegou a ficar mais cara que o próprio Bitcoin. Então o fato é, as mineradoras não estão vendendo, as instituições estão acumulando, pequenas instituições estão fazendo movimentos ali de comprar Bitcoin para o caixa, e isso parece um movimento assim singelo delas, simples, porém se a gente somar várias pequenas instituições, a gente tem um volume muito grande de Bitcoin sendo comprado pelo institucional. Então ficar de olho aqui no Bitcoin no dia de hoje, porque ele pode sim confirmar esse rompimento com um movimento mais forte. Esperamos que sim, o mercado está precisando, tem muitas altcoins ali em regiões de resistência, que se isso acontecer, se confirmar esse rompimento, elas vão romper e a gente vai ter um respiro aí no mercado de altcoins. Lembrando, o Bitcoin ele ficou preso aqui nos últimos dias entre 96 e 102 mil dólares, é a resistência mais forte aqui antes dele testar esses picos aqui das máximas, que é acima de 103 mil dólares, né? Inclusive a última vez que ele operou acima disso, ele fez uma acumulação até um pouquinho maior. Se a gente colocar no gráfico aqui de um dia, vocês conseguem ver que nos últimos dias foi realmente uma região de muita indecisão para o Bitcoin aqui entre 96, 95 e 800. Os candles abriam, para vocês terem uma noção, abriam na região de 96.500 a 1, 2, 3, 4 dias seguidos. Dava uma agulhada para baixo, abaixo de 96
e voltava acima de 96, inclusive alguns deles até chegando a 100 mil dólares, mas o fechamento sempre acontecia no valor de abertura, aqui ó, ficou feio até esse círculo, né? Mas no valor de abertura. Então era uma região de indecisão e parece que o mercado se decidiu aqui, né, a um movimento de alta para os próximos dias. Então dá uma passadinha agora no preço do Ethereum para vocês. O Ethereum está assim com uma movimentação muito interessante, pessoal. Acredito que o Ethereum pode estar fazendo o fim de toda essa correção aqui que ele engatilhou aí na última semana, porque ele rompeu também uma cunha descendente. Cunhas descendentes tendem a romper para cima, como eu já comentei. E, por sinal, né, com fundo duplo aqui, um fundo duplo com duas agulhadas muito fortes mesmo, no 4 horas. Então o Ethereum ele tá com potencial sim de alta. Acredito que o Ethereum tem regiões para buscar aqui na região de, olha só, nesse pico em 2.800. Ele tem um outro pico aqui em 2.850, um outro pico aqui na região de 2.930 e por final, né, essa linha amarela seria a resistência máxima do Ethereum para daí confirmar que acabou esse movimento de correção, ele rompendo isso daqui que está na região de 3.100. Vai chegar lá? Espero que sim, precisamos chegar lá para acabar com esse marasmo do Ethereum. Lembrando que o Ethereum está com recorde de shorts na história. Então, se ele romper essas resistências aqui e essa linha amarela, cara, sai da frente que o Ethereum só vai parar aqui em 3.500, na região de 3.700 e por final aqui na região de 4.100. Se tudo der certo, ele rompe a região de 4.100 também, porque o mercado está muito negativo. Quando o mercado fica muito negativo, assim, a tendência é que as instituições empurrem o preço para cima para liquidar. É muito fácil você ganhar dinheiro quando está todo mundo apostando contra o mercado. Porque quando você tem uma quantidade muito grande de pessoas apostando contra o mercado, assim que fecham essas operações, entra como compra. Ou seja, cada vez que entra como compra, a tendência do preço é que vá subindo nessas resistências. Por isso que quando rompe uma resistência dessa aqui, dá aquela paulada, às vezes aquela vela de 2, 3% no ativo. Porque teve muito stop ali, muito stop loss que foi pego. E tendo muito stop, entra como compra e o preço tende a subir. Então é fácil empurrar o preço para cima. Não digo que é fácil manipular, mas se o institucional tiver força para empurrar o preço para cima, o varejo começar a perceber que é interessante inverter a mão, isso vai acontecer com o Ethereum. Então vamos ficar de olho que o Ethereum está interessante sim, rompeu essa cunha. Vamos ver se ele não vai montar um outro padrão aqui. Ó. Se a gente perceber, tem esses dois picos ó, que eu tracei aqui também, que pode traçar uma resistência, que seria daí tipo um canal de baixa, né? O Ethereum pode sim, né? Infelizmente, se ele bater nessa região desse pico, dessa linha amarela que eu acabei de traçar, ele pode voltar lá para baixo e continuar fazendo esse canal de baixa. Esperamos que não aconteça isso. Esperamos que o Ethereum tenha força para romper essa linha aqui que eu acabei de traçar, a amarela. Então bora dar uma olhada em algumas notícias. O mercado cripto por enquanto é isso. O suporte maior pro Ethereum é nessas regiões de fundo aqui que eu comentei com vocês. Regiões aqui de 2.500, né? 2.400 aqui na base dessa linha. Vamos acompanhar algumas notícias. Vamos ver como que vai ficar o mercado hoje também, né? Tem que ver se o Bitcoin vai confirmar aquele rompimento. Bitcoin confirmando aquele rompimento, a tendência é que o mercado todo suba e temos que ver se o Ethereum vai ter força para romper essas resistências. É uma questão de paciência, agora tem que ter paciência. O Ethereum está caindo aí, para vocês terem uma noção, desde o dia 16 de dezembro. A gente está aí há 2 meses de queda. Então o mercado vai provavelmente aí dar uma respirada. Se a gente pensar a última vez que o Ethereum fez uma correção mais forte, foi exatamente quando ele atingiu o pico lá em 27 de maio, na região de 4 mil dólares. Ele corrigiu aqui até 70 dias, 2 meses mais ou menos, um pouquinho mais, né? E ficou numa região de acumulação aqui embaixo que durou 161 dias, se pegar a correção mais a acumulação. Esperamos que o Ethereum não repita isso. Se ele repetir, ele vai ficar aqui, ó, batendo nessa região, porque 2.800 aqui, todas essas linhas vermelhas aqui são regiões de resistências antigas, inclusive, ó. Se pegar aqui, ó, encosta aqui, ó, nesses picos e tem mais picos lá para trás. Bora dar uma olhada nas notícias. Uma coisa que está gerando pressão vendedora em todo o mercado, né, tensão, é as medidas, né, que o Trump trouxe para a economia.
Então, inclusive, aqui tem notícias como, por exemplo, Wall Street repensa o impacto de Trump 2.0, mas eu lembro muito bem que lá na eleição passada, no começo da eleição, também foi um pouquinho tenso as ordens executivas, os mercados ficaram meio assim, será que vai dar certo, não vai? Mas o cara aparentemente não, ele sabe o que está fazendo, ele está pensando aí no médio e longo prazo, e o mercado ainda em 2025 deve subir muito lá nos Estados Unidos, e também o mercado de criptomoedas também deve subir muito. Outra coisa que eu tinha comentado com vocês, né, sobre as desenvolvedoras, né, as empresas comprando Bitcoin. Se a gente pega aqui, ó, por exemplo, a desenvolvedora de jogos listada em Tóquio, a Gumi, quer comprar 6,6 milhões de dólares em Bitcoin. Por que isso está acontecendo? As instituições estão percebendo que o Bitcoin é uma ótima reserva de valor e vai ser uma moeda, principalmente no setor de tecnologia, para fazer essa reserva de valor e também provavelmente para uma possível troca, negociações, tudo mais. Hoje tem como você negociar com taxas muito baixas em segundas redes ali, segundas camadas, né, da rede Bitcoin. Então é isso que eu falo para vocês. Várias empresas menores comprando porções de Bitcoin, quantidades de Bitcoin, a gente consegue valores muito grandes. Aumenta o volume, aumenta o interesse, porque as pessoas começam a ver, pô, essas empresas estão comprando, por que será que elas estão comprando? Eu também quero comprar. Então as pessoas começam a ter mais interesse também. O que o Bitcoin está se tornando e o que ele vai se tornar, vocês vão ver. Quem está começando no mercado mais recentemente, daqui 4 anos vai olhar para 2025 e falar, pô, o Bitcoin era muito pequeno em 2025. E eu falo isso porque eu já vivi outros ciclos e eu falo para você que esse ciclo aqui está sendo realmente uma revolução. E voltando um pouco para o assunto Estados Unidos, Trump, o estado da Carolina do Norte foi o 17º estado a protocolar um pedido de lei para poder comprar, investir em Bitcoin, ter sua própria reserva em Bitcoin, não falo investimento, né? Mas a própria reserva do estado em Bitcoin. Isso é muito interessante, porque esses estados têm um potencial de compra muito grande, muito maior, por exemplo, do que a desenvolvedora ali de jogos que eu acabei de mostrar para vocês para comprar Bitcoin. E esses estados comprando, eles vão ser o primeiro teste, né, para os Estados Unidos, se vai ser interessante ou não o governo americano comprar Bitcoin aí para uma reserva estratégica. Eu acredito que a reserva estratégica dos Estados Unidos vai acontecer de imediato. Eles vão usar os bitcoins que já tem em caixa e vão deixar para comprar mais bitcoins lá para frente, mas vai ser aprovada assim, acredito que ainda nesse ano de 2025. E para encerrar, né, falando também relacionado ao governo americano, a gente está falando da SEC agora, né? Tem fontes já dizendo que existem apoiadores já de criptomoedas específicas dentro da SEC. Isso é óbvio. Óbvio que vai existir, porque a maioria das pessoas que estão sendo colocadas lá dentro são pró-cripto e todo mundo tem a sua cripto favorita. E estão falando de Doge e LTC. LTC era uma moeda muito desacreditada. Muita gente falava aí no começo do ciclo que era uma moeda que ficou para trás e tudo mais, mas ela se mostrou muito forte nesse ciclo, está longe das suas máximas históricas, mas é uma moeda que está relativamente estável. Ela sobe e não sofre tanto com quedas. Moedas que sofrem muito com quedas, por exemplo, com a queda que aconteceu do Ethereum, não é uma moeda tão interessante, porque pode ser que uma hora ela caia e não volte. Agora, moedas que seguram, aquelas moedas mais robustas, a gente tem, por exemplo, Aave, Solana, por mais volátil que foi, ela segura bem as quedas, LTC segurou bem as quedas, então são moedas interessantes aí para você pensar em uma altcoin mais segura, porque nenhuma delas, na minha opinião, é segura, mas são moedas mais interessantes. Mas eu gostaria mais de mostrar que está tendo, né, movimentos de apoio agora. Fatalmente, essas moedas, uma hora ou outra, vão ter ETFs. Não concordo com ETFs de altcoins já. Acredito que o ETF de Ethereum tem que se comprovar com o tempo ainda. Não conseguiu se comprovar, é só se olhar o que está acontecendo com o Ethereum. Então eu acredito que o ideal seria esperar um pouco mais e liberar essas moedas aí para serem negociadas dentro do sistema bancário americano. Mas é isso que eu queria mostrar para vocês hoje, pessoal. Um bom dia a todos, boa tarde, dependendo do horário que você está vendo, boa noite. E não se esquece de se inscrever no canal que eu estou postando essa análise todo dia.